pigarro, que não melhora com esomeprazol, e sim quando usa predsim. Pode ser refluxo? Vamos lá. Pigarro, né, é aquela sensação de secreção que fica nessa regiãozinha aqui, né, da hipofaringe, laringe, que o paciente fica dando uma arranhadazinha para limpar, porque até a voz, às vezes, né, muda o timbre da voz com o pigarro. Então, o pigarro, na visão do pneumo, Daniel depois vai falar da otorrino, aí a visão da otorrino com relação ao pigarro, porque com certeza eles ampliam um pouquinho mais, mas o que eu vejo muito no consultório da pneumo é o pigarro ser causado principalmente por duas situações. O refluxo, né, faringolaríngeo ali, que tem muito a ver com o conteúdo ácido do estômago que está voltando pelo esôfago e está, né, vocês observam que há uma nítida aproximação, uma vizinhança muito grande entre esôfago e a laringe, né? Então o ácidozinho está voltando ali, mesmo que seja silenciosamente, sem sintomas típicos do refluxo, pode sim acessar essa região, irritar, né, a laringe. Daniel depois fala com mais notoriedade sobre isso, e forma esse processo inflamatório aqui com geração de muco nessa região. Então, assim, o que eu vejo é que o refluxo na pneumo é uma das grandes causas de pigarro. E uma outra situação que também entra aí na área de Daniel é o gotejamento nasal posterior, também contribui muito para essa sensação de incômodo lá aqui atrás. E a pergunta é interessante, porque fala que usou esomeprazol e não melhorou o pigarro, mas melhora quando usa o predsim. Porque assim, o que acontece, que eu vejo muito também aqui, é que o paciente que está com refluxo, com sintomas respiratórios, provocando tosse e provocando esse pigarro, ele evolui para uma broncopatia inflamatória, né? Porque esse conteúdo ácido que está respingando aqui leva a microaspiração desse conteúdo para a árvore brônquica. Então é muito comum, por exemplo, o paciente começar com pigarro pelo refluxo e evoluir com falta de ar, com sensação de aperto, uma tosse persistente, e que só o tratamento do refluxo aí com inibidor de bomba de prótons e principalmente ajuste alimentar, às vezes não vai resolver. Por quê? Porque já esse refluxozinho, levando em consideração essa pergunta, digamos que seja por refluxo, a causa do pigarro, já está promovendo uma inflamação. E aí, quando você usa o predsim, que é um anti-inflamatório hormonal, esse processo esfria. Então, quando acontece isso, do paciente ter um refluxozinho, levando a sintomas respiratórios, e o tratamento isolado do refluxo não está resolvendo, é porque já há uma complicação inflamatória pulmonar, broncopulmonar, que precisa ser abordada, né? São as broncopatias inflamatórias pelo refluxo. Pessoal, refluxo pode levar até a fibrose pulmonar, né? É claro que essa evolução para a fibrose é aquele caso de anos e anos e anos e anos. Eu tenho uns 2 casos aqui no consultório de refluxo de décadas que nunca foi tratado adequadamente e o paciente fibrosou o pulmão. Então, não subestimem o refluxo, né? Lembrando, ele pode haver manifestações respiratórias do refluxo sem sintomas típicos do refluxo. É muito comum o paciente não estar tendo azia, dor, queimou, mas tem o pigarro, tem a tosse, tem falta de ar, que já é um comprometimento respiratório da via, né, da laringe para baixo do refluxo. Daniel, qual a sua visão aí, né, como otorrino, da questão do pigarro e o refluxo? Olha, eu achei a pergunta difícil, viu, Jorge? Porque pigarro pode ser É, gerado por tantos outros fatores, por exemplo, uma própria rinite descompensada pode causar um pigarro, porque vai sim. descer aquele muco lá atrás na garganta e isso vai gerar aquela necessidade de limpar, né? Aquela necessidade de estar limpando a garganta, certo? E outro fator, às vezes tem até uma rinocinusite associada, né? Que é aquele muco que vai descendo, aquele gotejamento É, posterior por conta de uma gotejamento sinusite.
aquela secreção de secreção nasal que vai descendo, descendo ali, causando a necessidade de limpar a garganta. Então, é difícil a gente afirmar se é só o fato de ter usado o Predicin melhorou, se é refluxo ou não. Tem outros fatores associados, como você mesmo falou, da questão da asma, né, um processo inflamatório na via aérea inferior que deu uma melhorada com o Predicin e que não era necessariamente um refluxo, certo? E, ou então, até mesmo a questão da rinite, que vai melhorar com o Predicin, não é um tratamento adequado, mas como anti-inflamatório ele melhora todo o quadro, e aí melhorou o pigarro, certo? Então tem que passar em avaliação e investigar um pouco melhor o que é que está causando isso. E às vezes pode até ter um refluxo associadamente, e que a dose simples de manutenção do esomeprazol já não está dando mais isso. conta. Então você vê que é uma pergunta um pouco complexa que exige uma É, avaliação um pouco mais é, detalhada para conseguir resolver o quadro desse paciente. sim, sim. Realmente, pigarro e tosse crônica é um campo, né, extremamente amplo, né, e precisa de uma investigação ampla, né, porque às vezes é multifatorial, né, não, às vezes não é só o refluxo, às vezes não é nem refluxo, na verdade. Eu respondi direcionado mais refluxo, mas tem, como o Daniel bem falou, várias possibilidades aí, e dessas possibilidades, várias ao mesmo tempo, inclusive, pode acontecer. Né? Lembrar que a via aérea superior é totalmente interligada. Nosso aparelho respiratório, né, é totalmente interligado. Né? Então, coisas que acontecem aqui acabam repercutindo aqui na laringe e aqui embaixo, tá certo? Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.